Olá, olá! Este é o Azul Safira, o seu canal de recaps de manhwa. Deixa eu te contar mais sobre Angelina, a bela garota ruiva de terno caro e um copo de uísque na mão. Nem sempre sua vida foi assim. Na verdade, era bem diferente. Ela foi treinada para trabalhar e administrar uma grande empresa, até que, de repente, se viu traída. E quando buscou no noivo um refúgio, alguém que pudesse ficar ao seu lado e ajudá-la a superar a dor, encontrou apenas mais uma decepção. O homem rico estava com uma de suas amigas, em seu próprio apartamento. Lembrava-se das palavras cruéis que ele lhe disse, e o que deveria ser um abrigo acabou se tornando apenas a extensão da traição. Pouco depois, Angelina teve de participar de uma reunião feita às escondidas para discutir seu destino. Confrontando o presidente da empresa, que também era seu avô, descobriu que queriam colocar sua irmã em seu lugar. Foi nesse momento que ela realmente sentiu que merecia aquele copo de uísque. Mas é claro que as coisas não pararam por aí, nem foram tão simples. Quando a bela ruiva enfrentou o avô, não foi apenas por estarem tramando reuniões em segredo ou por diminuírem seu status na empresa. Ela sabia que havia algo errado. Notava pelas conversas nos corredores e, quando decidiu investigar, se deparou com uma avó rude, de voz indelicada, que, em plena reunião, declarou diante de todos que ela não era sua neta legítima. Quanto mais lembrava daquelas palavras ásperas, mais bebia. O problema é que Angelina não estava acostumada a doses altas de álcool. Ela nunca teve uma adolescência normal como as outras garotas, não foi a festas, não fez amigos. Toda a sua vida foi dedicada ao trabalho. Enquanto suas amigas se divertiam, ela permanecia em casa, cuidada não pelos pais, mas sim pela avó, a única que se voluntariou a assumir algum papel de família. Por isso, no bar, Angelina estava furiosa, esbravejava, certa de que mesmo sem dinheiro, sem nome e sem esperança, ela daria a volta por cima, faria todos pagarem. Depois de receber o exame de DNA que o presidente havia mandado fazer para tirar qualquer dúvida, embora na reunião não parecesse duvidar de nada, sua última esperança desmoronou. Com aquele papel em mãos, teve de encarar a realidade. Não possuía laços sanguíneos com aquela família. Naquele momento, tudo o que restava era a promessa que fazia a si mesma no bar. Pelo menos, era o que pensava, até ouvir a voz de um homem ao seu lado. Ao se virar e olhar para ele, Angelina ficou impressionada. Parecia perfeito demais, como se houvesse uma lacuna entre a desgraça que vivera e aquele instante. Seu olhar a fazia esquecer a loucura que havia sido dirigir sem rumo até encontrar aquela boate, entrar e afogar sem álcool após a traição do noivo e o desprezo da família. A lembrança da reunião ainda doía, o presidente a esposa como uma estranha diante dos acionistas. E nenhum deles sequer tentou defendê-la. Por isso, quando o homem perguntou o que ela estaria disposta a fazer para se vingar de todos, já que afirmava não ter poder algum, Angelina não hesitou. Com o rosto avermelhado pelo álcool, encarou-o fixamente e declarou: "Nem que eu tenha que fazer um pacto com o diabo, eu vou conseguir." Ao apoiar suas mãos trêmulas e os punhos cerrados no balcão, sua determinação ecoava em cada palavra. O homem observava enquanto ela tentava se levantar e cambaleava, até que, de repente, puxou-o pelo colarinho. Não era apenas a embriaguez. Apesar do álcool, seus olhos ardiam de raiva. Tremendo, ainda segurando o colarinho dele, disse com firmeza: "Eu vou encontrar uma maneira de colocar todos aqueles malditos de joelhos. Eles vão pagar e vão implorar por mim." Ouvir que ela estava disposta a qualquer coisa, até vender a alma, deixou-o intrigado. Mesmo assim, ele tocou de leve o rosto dela, alertando-a com um tom frio: "Tome cuidado com os desejos que faz." Antes de estar naquele bar com um estranho e fazendo promessas, Angelina estava na estrada em alta velocidade. A raiva era nítida em seu rosto. Suas mãos tremiam, mas seguravam firme o volante. Seu corpo estava ali, mas sua cabeça não. Não acreditava que seu noivo pudesse tê-la jogado fora tão facilmente. Lembrar da cena dele com outra mulher já era difícil, mas vê-los pessoalmente foi ainda pior. Somado à traição familiar, tudo se tornava insuportável. Ela se lembrava das outras crianças da sua idade que tinham natais confortáveis, famílias que as amavam e presentes para abrir. Toda aquela atenção, amor e carinho, ela só podia observar de longe, acontecendo com os outros.
Para Angelina, só sobravam os estudos. Precisava ser a melhor em tudo. E mesmo cumprindo seu papel como melhor aluna, ainda assim não era valorizada. Não recebia sequer um obrigada. Tudo isso a fez querer desistir da vida. Por isso parou o carro. Era a única coisa que ela podia controlar naquele momento. Ao estacionar, olhou para o lado e notou uma boate. De fora, várias pessoas pareciam alegres e ela pensou que nunca tinha estado em um lugar assim. Sem hesitar, saiu do carro com o olhar determinado. Não importava o que tivesse que fazer, naquele dia mudaria sua vida. Não percebeu que estava diante de uma boate com um nome sugestivo. Leu, mas ignorou. Continuou andando firme. Entraria, não importava se fosse o covil do próprio diabo. Assim que passou pela porta, foi atingida por uma luz ofuscante e excessiva. O som alto vibrava em seu corpo e ela notou que sua roupa não era adequada para aquele ambiente. Mas, de verdade, nada disso importava. Angelina apenas se aproximou do barman e pediu que ele caprichasse na dose. Com tantas opções de bebidas, não seria difícil ficar embriagada, ainda mais bebendo na velocidade em que estava. O som, as luzes e o ambiente tornavam tudo propício para uma embriaguez instantânea. O barman percebeu que ela não era acostumada com bebidas fortes e até sugeriu um coquetel, algo mais leve. Mas definitivamente não era o que ela queria. Deixou a taça nas mãos dele e exigiu uma dose forte, puro uísque da casa. Enquanto segurava o copo, acreditando estar preparada para o teor alcoólico, ouviu casais conversando atrás dela. Isso a desagradou ainda mais. Conforme mais pessoas entravam, mais casais se divertiam e mais amigos compartilhavam momentos felizes. E quanto mais a alegria deles aumentava, mais o teor alcoólico dela crescia. Já começava a soluçar. Para todos os lados que olhava, via alegria e satisfação. Ao observar um trio de garotas, imaginou que poderia ser uma delas se não tivesse tido uma vida tão dura. Mas nunca teve tempo para ser livre e curtir. Olhando para o copo, não sabia onde sua vida havia tomado um rumo tão diferente. Lembrava-se de quando era uma jovem formando, cheia de sonhos, acreditando que poderia cumprir as exigências da família e, ainda assim, se divertir. Mas a realidade se ajustou de outra forma. Enquanto os amigos se encaixavam em clubes, ela continuava sozinha. E agora pensava em tudo isso, acompanhada de seu novo amigo, o copo de uísque. Imaginava que se tivesse feito amizade com ele antes, talvez não tivesse dormido tantas noites sobre pilhas de material corporativo. Sempre tão focada, tão dedicada. Mas agora, naquele covil, só conseguia se arrepender de cada minuto gasto servindo aos outros. Quanto mais sua indignação aumentava, mais sua raiva florescia. E aquele uísque com gelo continuava sendo sua única companhia. Lembrou-se do traidor, aquele que um dia proferiu belas palavras enquanto pedia sua mão. O traidor que fingia que ela era especial. Agora, com o rosto corado e a mente calibrada pelo álcool, só conseguia pensar no quanto havia sido boba. Ele era apenas bonito, e ela, sem vida social, foi presa fácil. Devia ter sido apenas mais uma jogada do avô, ou melhor, daquele senhor, já que ela não se atrevia mais a chamar nenhum deles de família. Deu outro gole no uísque. Nem assim as palavras doíam menos. Ela nem sequer tinha um sobrenome, até isso haviam arrancado dela. Era por isso que sentia tanto ódio. Estava determinada a fazer qualquer coisa para que aqueles malditos pagassem, eles que nunca consideraram família de verdade. Agora ela sabia, não passava de uma peça em um tabuleiro. Foi manipulada e usada como fantoche. Depois, destruíram seu coração, roubaram sua dignidade, tiraram até seu lar. Sua vida inteira tinha sido uma farsa, uma mentira criada por aqueles enganadores que só desejavam explorar seus esforços. Com os olhos fixos no copo de uísque, murmurava que todos eles iriam pagar. Não sabia como, mas fariam. Cada vez mais enfurecida, batia os punhos cerrados sobre a mesa. O balcão agora parecia seu campo de batalha. Até que ouviu uma voz, uma pergunta que a deixou com a mente em branco.
Como ela pretendia obrigar todos a se ajoelharem para buscar vingança? A pergunta a embaraçou. Não se lembrava há quanto tempo aquele homem estava ao seu lado. Parecia que, o tempo todo, ela havia bebido do copo de uísque dele. Um homem tão belo quanto as estrelas, com voz firme e presença marcante, 1000 vezes diferente do noivo traidor. Depois de alguns uísques, se não estivesse com tanto ódio, talvez tivesse convidado aquele homem misterioso para compartilhar momentos felizes. Ainda assim, a ideia de não tê-lo notado antes rodeava os pensamentos de Angelina. Olhava para o lado, desconfiada. Desde quando ele estaria ali? Apesar de silencioso, era inegavelmente belo. Poderia estar há muito tempo ouvindo tudo o que ela dizia em voz alta, acreditando falar apenas consigo mesma. Mesmo assim, ele se mantinha calmo, como se nada pudesse atingi-lo. Angelina, com seus grandes olhos, o observava na expectativa de descobrir o que passava pela mente dele. Até tentou dizer alguma coisa, mas parecia que o álcool naquele momento dominava por completo. Aquele olhar penetrante de um homem desconhecido e a voz que cortava o silêncio queriam saber. Será que ela tinha dinheiro, posição e força de vontade suficientes para fazer os malditos pagarem? Ela não precisou responder. Ele sabia muito bem que, se tivesse todas essas qualificações, não estaria em um bar, bêbada, falando sozinha e amargurada. Ainda assim, havia algo fascinante em vê-la tentar esboçar sentimentos, lutar contra o efeito do álcool e tentar contrariar seu próprio corpo. Angelina firmou os punhos sobre o balcão, tentou se levantar, mas cambaleou. Sem se importar, puxou-o como se fosse um cachorro, segurou-o pelo colarinho e encarou seus olhos. Mesmo assim, ele não expressou nada. Era como se esperasse cada atitude dela. Apesar da cena, Angelina falava com convicção. Se precisasse vender sua alma a um belo diabo, ela o faria. Ele apenas a olhava profundamente, sem mover um músculo. Naquele instante, não faria mal se ele navegasse, ainda que momentaneamente, pelas profundezas daqueles olhos azuis. Ela dizia repetidas vezes que faria o impossível, mas que todos iriam pagar pelos anos de vida roubados dela. E, se encontrasse um belo diabo, venderia sua alma sem hesitar. Na terceira vez que ela repetiu isso, ele esboçou um pequeno sorriso quase imperceptível. O interesse naquela jovem ruiva só aumentava. Fitando seus olhos profundos, perguntou se ela realmente tinha consciência do que estava dizendo. Depois completou. Se tivesse mesmo certeza do que queria, ele poderia apresentar um diabo, exatamente como ela pedia. Ao ouvir aquilo, mesmo com reflexos lentos, Angelina soltou o colarinho dele. Parecia absurdo escutar algo assim, mas, entre soluços, disse que, se ele realmente conhecesse alguém com tal poder, queria ser apresentada. O homem misterioso, porém, deixou claro. Não poderia simplesmente apresentá-la a alguém e depois vê-la voltar atrás arrependida. Ela deveria ter certeza antes de oferecer a alma como pagamento. Ele suspeitava que toda aquela coragem vinha apenas do álcool que ela havia consumido. Apesar disso, a ruiva parecia incrivelmente forte. Encara-o de maneira tão intensa que até o próprio demônio teria dificuldade em manter a expressão. Com serenidade, ele a advertiu. Esperaria a bebedeira passar e só então poderia apresentar o chefão de verdade. Angelina, no entanto, insistia. Dizia não estar tão alcoolizada a ponto de não saber o que estava fazendo. Se ele realmente soubesse onde aquela pessoa magnífica estava, queria conhecê-la. Chegou até a questionar se ele conhecia de fato alguém tão poderoso a ponto de realizar seus desejos. Ele apenas a olhava fixamente, enquanto ela afirmava, de maneira trêmula mas firme, que não se arrependeria. Dava sua palavra mesmo estando embriagada. Então ele se levantou, aproximou-se ainda mais e de cima para baixo a observou. Era óbvio que ela falava sério. Ainda assim, ele precisava de garantias. Não poderia sair por aí fazendo pactos com pessoas que não estavam sóbrias. Esse era um dos princípios dele. Se, depois que a coragem etílica passasse, ela ainda quisesse prosseguir, então poderiam conversar sobre isso. Por enquanto, tudo o que pedia era que ela se recuperasse. Depois, ele garantiria que a apresentaria a quem ela tanto queria conhecer.
No outro dia, em um quarto extremamente luxuoso, onde o brilho tomava conta de tudo, Angelina abriu os olhos. A primeira coisa que viu foi um grande lustre, parecia de uma era antiga, algo que ela nunca tinha visto pessoalmente. Aos poucos, seus grandes olhos foram se arregalando e ela notou que estava em um local diferente do habitual. Escaneou aquele quarto meticulosamente, tentando entender onde estava. As memórias começaram a retornar lentamente. Lembrava-se de ter tomado um porre na noite anterior, de ter entrado naquela boate e de ter sentido muito ódio por todos aqueles que perturbavam sua paz. Recordava-se também de ter virado um drink após o outro, sem se importar que, um dia, a conta chegaria. Em meio a esses pensamentos, vinha a lembrança de um homem. No entanto, o rosto dele não estava totalmente nítido. Parecia que tinha aceitado o convite desse homem e agora estava em sua casa. Não apenas isso, estava deitada na cama de um estranho. Assustada, a primeira coisa que fez foi verificar se ainda estava com suas roupas. Assim que viu que tudo permanecia no lugar, olhou em volta para encontrar seu terno, sapatos e outros acessórios. Ficou mais calma quando notou que todas estavam dispostos em uma poltrona próxima, assim como seus óculos, os quais raramente tirava. Mesmo assim, os pensamentos eram confusos. Tentava se lembrar de como tinha parado ali. Sabia que estava em um bar, reconheceu alguém, mas, dali em diante, a memória parecia ter desaparecido. Chegou a cogitar que aquele homem poderia ser um mau caráter. Tocou o próprio corpo para verificar se não haviam feito nenhum experimento com ela. Notou, no entanto, que estava sendo exagerada. Talvez não fosse nada do que imaginava. Ainda assim, os pensamentos pesavam. Não fazia sentido conhecer um homem em um bar e, no mesmo instante, acabar na cama dele. A cama era alta, com degraus para facilitar a descida. Angelina os utilizou, apanhou seus pertences e, por mais que tentasse se manter calma, isso não era fácil. Repreendia-se a todo momento, precisava encontrar uma forma de sair dali sem sequer saber onde estava. Depois de vestir o terno, colocar os sapatos e pegar os óculos, decidiu procurar a saída o mais rápido possível. Ao abrir a porta do quarto, encontrou um corredor enorme, ainda mais luxuoso do que o quarto. E onde ela estava agora? Parecia algo pintoresco, como um castelo da época medieval, talvez do século XVIII. Tudo era extremamente refinado e caro, bronze, ouro, prata e outras pedras preciosas que ela nunca tinha visto tão de perto. Ao caminhar pelos corredores, notava os lustres antigos, quadros e a arquitetura. Era como se tivesse voltado séculos no tempo. Não havia como acreditar que estivesse em um lugar tão luxuoso. Nem mesmo aquela família falsa que conhecera antes possuía tanto requinte em um só ambiente. Quanto mais descia as escadas, mais se admirava. Mesmo assim, manteve o foco. Precisava encontrar a saída. Apesar de não saber onde estava, tinha certeza de que deveria haver uma porta em algum lugar. Só precisava parar de se perder nas distrações artísticas. De longe, avistou uma grande porta. Era tão enorme que assustava, mas era seu único caminho. Apressou o passo, determinada a alcançá-la. Quando estava a poucos passos, estendeu a mão para tocar a maçaneta. Foi então que ouviu uma voz, fria e imponente, que a fez congelar no lugar. Por que esse gatinho levado está tentando fugir? Assustada, Angelina olhou para trás. Precisava ver quem estava falando com ela. Ficou admirada ao ver um homem imponente, vestindo um robe preto e segurando uma taça de vinho. Ele parecia brilhar mais do que qualquer acessório de ouro naquele local. O problema era, de onde tinha saído aquela figura tão marcante? Seu rosto de espanto chegava a ser engraçado. Pensou em algumas coisas, mas balançou a cabeça, tentando afastar aquelas ideias estranhas. A pergunta que não queria calar escapou de seus lábios. Queria saber onde estava e quem ele era. Ele, no entanto, achava que ela era apressada demais, fazendo muitas perguntas de uma vez. Mesmo assim, respondeu: "Você está no inferno." De imediato, ela pensou que ele estava apenas fazendo uma piada sem graça, tentando aterrorizá-la com seus jogos mentais.
E a situação piorou quando ele abriu um sorriso sarcástico. Vendo a confusão no rosto dela, ele decidiu explicar melhor. Contou que, na noite passada, ela havia escolhido tomar alguns drinks com o demônio. Angelina fechou a cara enquanto ele falava que, depois disso, o mais natural seria acompanhá-lo até o inferno. Ela tentou organizar a mente para entender se aquelas palavras faziam sentido. Lembrou-se de ter mencionado que faria um pacto de vender a alma. Recordou-se também de ter se gabado que não estava bêbada, insistindo que estava sóbria e que faria de tudo para obrigar os malditos que estragaram sua vida a se ajoelharem e pedirem perdão. Agora, nada disso fazia tanto sentido quanto na noite anterior. Por isso, levou rapidamente a mão ao rosto, como se tentasse cobrir todo o corpo com apenas uma palma. Não podia acreditar naquilo. É claro que não estava no inferno, e ele certamente não era o demônio. Queria sair imediatamente. Notou que aquele homem imenso caminhava calmamente em sua direção. Quando ele levantou a mão e ajeitou levemente seus óculos, ela abaixou a cabeça, incomodada. No instante seguinte, levantou o olhar e o encarou com firmeza. Ela era brava, queria uma resposta. Ele, no entanto, achava tudo aquilo engraçadinho. Era como se tivesse acabado de ganhar um novo pet e estivesse animado para brincar com ele. Angelina não gostou nem um pouco, principalmente de vê-lo tentando ajeitar seus óculos. Não queria intimidade com alguém estranho. Segurando a mão dele, pediu que parasse com as gracinhas e abrisse a porta, pois não era mascote de ninguém. Ele não respondeu, apenas abriu um novo sorriso, ainda mais largo que o anterior. Para ele, fazia todo sentido tratá-la como um pet. Afinal, ela era fofa e, ao mesmo tempo, brava, uma gata selvagem. Pediu a ela que relaxasse um pouco e mostrasse novamente a pessoa que tinha sido na noite anterior. Mas ela não queria conversa, deu um tapa na mão dele e exigiu que não a tocasse nunca mais. Rangia os dentes só de imaginar do que ele estava falando. Com seriedade, avisou que estava indo embora. Pediu que ele não demorasse para abrir a porta, que parecia trancada. Disse com firmeza que não era prisioneira e não queria permanecer ali mais do que o necessário. Como ele não se moveu, Angelina se virou novamente. Estava prestes a segurar a maçaneta e puxar a porta para se tornar livre, quando ele colocou a mão na frente, impedindo-a. Irritada, perguntou o que ele estava fazendo. Ele, por sua vez, pediu que esperasse. Aproximou-se e, falando perto de seu ouvido, disse que um muito obrigada e algumas desculpas não seriam suficientes. Se fosse o caso, ele apenas devolveria as desculpas e ela continuaria ali. Explicou que também se desculpava, mas que ela era uma gatinha e deveria saber que aquele diabo não se contentaria apenas com um até logo. Especialmente depois de tudo que ela tinha feito. Angelina, porém, ainda não tinha todas as lembranças da noite anterior e não fazia ideia do que ele estava se referindo. Percebendo isso, ele perguntou se ela queria mais tempo para se lembrar. Disse também que poderia mostrar provas para que entendesse melhor. Quem sabe assim, alguma memória surpreendente retornaria à sua cabeça. Ela não podia acreditar no que ouvira. Ele dizia ter evidências contra ela. Mas, fosse o que fosse, queria ver. Abrindo de leve o roube, ele afirmou que a evidência estava bem ali, bastava ela se virar e olhar. Apesar da relutância, Angelina virou um pouco a cabeça, curiosa para descobrir o que ele mostraria. Ele puxou devagar o laço do roube, criando ainda mais expectativa. Quando abriu o tecido, revelou um corpo definido. Era óbvio que tinha conseguido a reação desejada. Angelina ficou imóvel e em silêncio. A expressão dela entregava surpresa, mas ele notava que por dentro ela estava animada, mesmo tentando manter o rosto sério. Apontou com o dedo para uma marca enorme de mordida em seu pescoço e disse: "A evidência está bem aqui." Angelina sentiu-se em um sonho do qual despertaria a qualquer momento. Nunca tinha feito algo assim e agora estava diante da prova de que, aparentemente, havia feito. Algumas horas antes, na mesma boate que havia servido de consolo para Angelina, tudo estava diferente. O ambiente, antes vibrante e alegre, agora parecia turvo. As pessoas pareciam distantes e a atmosfera perdera o brilho inicial.
Mesmo assim, o homem desconhecido tentava conduzir a jovem empresária ruiva com cuidado, apesar de ela mal conseguir se equilibrar. Quando ele pedia para ela ter cautela, Angelina retrucava que não estava alcoolizada, que sabia muito bem o que fazia e que seus sentidos estavam perfeitamente normais. A desculpa que ele usou para tirá-la dali foi curiosa. Disse que a apresentaria ao próprio demônio. No entanto, do lado de fora, Angelina se deparou com o próprio carro e, chateada, lançou um olhar irritado para o homem, perguntando se aquilo era algum tipo de piada. Afinal, se não fosse, ele estava insinuando que o carro dela era o diabo. Irritada, começou a achar que ele apenas queria zombar dela. Mesmo assim, o homem achou graça do jeito como ela ficava nervosa. O rosto da ruiva, corado pela raiva, ganhava um ar ainda mais provocante, quase angelical. Fitando-o com firmeza, Angelina perguntou se ele estava tentando enganá-la. Ele respondeu calmamente que não sabia do que ela estava falando, que não queria enganar ninguém e que ela deveria parar de agir como um bichinho bravo. Disse ainda que conhecia o diabo muito bem, mas que não conversaria com ninguém sob o efeito do álcool. Por isso, pediu desculpas e afirmou que não poderia apresentá-la enquanto ela não estivesse sóbria. Mais uma vez, Angelina se irritou. Mesmo cambaleando, insistia que estava perfeitamente bem, embora tropeçasse repetidas vezes nos próprios pés. Quando por fim errou o passo e quase caiu, o homem a segurou pela cintura antes que atingisse o chão. Com gentileza, perguntou se poderia chamar alguém para buscá-la ou levá-la até em casa, já que ela claramente não tinha condições de dirigir. No entanto, ao ouvir aquilo, o semblante de Angelina mudou. Uma mistura de tristeza e revolta tomou conta de seu rosto. Com a voz embargada, disse que não queria voltar para casa. Não havia ninguém para quem pudesse ligar, ninguém a esperando. Estava sozinha naquele mundo. As expressões dela alternavam entre indignação e tristeza, até que voltou a encará-lo profundamente. Então, como se tivesse uma ideia súbita, caminhou com passos incertos até as costas dele e começou a empurrá-lo levemente, dizendo que, se ele realmente conhecia o diabo, deveria levá-la até ele naquele instante. Com determinação desajeitada, colocou o homem diante da porta do carro, abriu-a e o empurrou para dentro, afirmando que ele era um homem sábio e, sendo assim, certamente saberia dirigir. Enquanto ele se ajeitava no banco do motorista, Angelina cambaleou até o lado do passageiro e, com esforço, conseguiu se sentar. Recostou-se na poltrona e murmurou, exausta, para que ele apenas dirigisse. Virou o rosto para o lado esperando que ele obedecesse. Porém, ao notar que continuava apenas observando-a, sem ligar o carro, franziu o senho e perguntou o que ele estava esperando. Achava que ele estava fazendo aquilo de propósito, apenas para irritá-la. Depois de alguns segundos, cruzou os braços e o olhou com desconfiança. Talvez ele estivesse esperando um suborno, pensou, e com indignação concluiu que aquele homem era igual a todos os outros. Se fosse assim, ela iria agir conforme ele estava insinuando. Tentou pegar a carteira e estava abrindo e notou que só estava com vários cartões e nenhum dinheiro. Também notou que não poderia pagá-lo nem suborná-lo com dinheiro físico, já que só tinha cartão. Sendo assim, olhou para ele novamente com desgosto e perguntou o que ele queria, para enfim ligar o carro e sair dali. O álcool já estava dominando quase por completo a cabeça dela. Por isso olhou para o lado e notou que um casal aproveitava o carro dela como escora para dar uns amassos. Ao olhar do lado de fora, notou que o casal parecia bem empolgado e a mulher beijava o homem com bastante empenho. Com isso, ela começou a ficar meio avermelhada. Notava que talvez o que o homem quisesse fosse aquele tipo de atitude. Seus grandes olhos azuis se arregalaram ao notar que a mulher primeiro estava lambendo o pescoço daquele homem e em seguida deu algumas mordidas nele. E seu companheiro parecia estar gostando bastante. Com calma, aquele homem segurou a mulher nos braços. Parecia que tudo daria certo quando ele caminhou com ela graciosamente para o carro deles. E Angelina não perdia nenhum momento daquela cena. Agora ela tinha um caminho a tomar. Não tinha dinheiro para subornar o homem que estava ao seu lado, precisava sair dali e não queria voltar para casa. Depois de notar que o carro com o casal já estava tomando rumo para algum lugar, notou que era a vez dela. Olhou para aquele homem novamente
e notou que ele estava observando ela. Vendo que o olhar dela havia mudado consideravelmente, perguntou o que ela estava querendo com aquele tipo de olhar. Para ele, aquela mulher continuava sendo um enigma muito estranho, mas como ela era angelicalmente adorável, pensava que ele poderia ver até onde ela iria. Angelina, por outro lado, apenas de pensar no que deveria fazer, já começava a ficar levemente avermelhada. Apesar de tudo, ainda estava com o rosto emburrado, mas deveria tomar logo uma decisão. Como foi ela mesma quem disse que faria qualquer coisa para fazer aqueles malditos pagarem, ela não hesitou. Começou-se a mover no banco e, tentando engatinhar para perto dele, estando em uma posição bastante constrangedora, para ele, que estava vendo que ela caminhava como uma gata selvagem na direção dele. Não tinha certeza do que ela queria. No entanto, em pensamentos, já parecia ter certa ideia do que seria esse tipo de comportamento. Ainda naquela posição de 4 apoios, ela se aproximava ainda mais, olhando para ele e falando enquanto soluçava de bêbada que não tinha dinheiro no momento, mas poderia pagar de uma outra forma. Por isso, segurou novamente o colarinho da roupa dele e disse a ele baixinho próximo ao ouvido que achava que o que ela iria fazer deveria ser mais que o suficiente. Depois de se aproximar bastante do pescoço e sentir o cheiro dele, ela começou a beijar delicadamente seu pescoço. Assim como a mulher tinha feito, ela começou a lamber aquele pescoço grande e musculoso. Angelina aproximou-se ainda mais, decidida a deixar uma marca daquele momento. O perfume que sentia era intenso, envolvente e a confundia completamente. Apesar disso, sabia qual seria o próximo passo e não pretendia hesitar, mesmo quando o homem a alertou de que seria melhor parar. Ele dizia que se ela continuasse, poderia se arrepender depois. Não queria ultrapassar nenhum limite, muito menos tirar proveito de alguém naquele estado. Porém, Angelina já não o ouvia com atenção. A fragrância que exalava dele a deixava desorientada, quase hipnotizada. Sem pensar, acabou mordendo o pescoço dele. Era a primeira vez que fazia algo assim, e sem saber a força que deveria usar, acabou deixando a marca mais intensa do que pretendia. A expressão de dor no rosto dele foi imediata, mas ainda assim ele tentou suportar o máximo possível, sem afastá-la bruscamente. O momento, que antes parecia carregado de tensão, mudou completamente quando Angelina começou a passar mal. Sentindo o estômago revirar, ela cambaleou, e o homem, assustado, tentou ampará-la. O pânico tomou conta dele. Não sabia se deveria levá-la ao hospital ou apenas esperar que o mal-estar passasse. Levantando a mão aos cabelos, suspirou fundo. Sabia que não era culpa dela. Havia bebido demais, e talvez o perfume dele tivesse piorado a náusea. Pouco depois, Angelina adormeceu, o corpo completamente relaxado. Ao segurá-la pelos ombros, ele percebeu que ela murmurava algo enquanto dormia. Apesar de toda a confusão, era curioso como conseguia parecer tranquila naquele instante. Chamando-a baixinho de anjinho vermelho, ele a acomodou cuidadosamente no banco do carona. Seus movimentos eram gentis, quase protetores. As mãos grandes segurando um corpo delicado, que agora descansava em completo abandono. Com a roupa manchada e sem saber exatamente o que fazer, ligou para o mordomo, pedindo que levasse algumas peças limpas e fizesse os preparativos necessários. Enquanto isso, Angelina continuava dormindo, imóvel, sob o reflexo das luzes noturnas que entravam pelas janelas do carro. Quando o mordomo chegou, ele abriu a porta e retirou o terno sujo, vestindo-se novamente com as roupas limpas que o empregado trouxera. Optou por não colocar a camisa naquele momento, temendo que Angelina despertasse e se assustasse. Entrou de volta no carro, ajeitou o corpo para que ficasse mais confortável e passou a mão com cuidado em seus cabelos. Falava em voz baixa, como se ela pudesse ouvir, que havia tentado mandá-la de volta para casa, mas ela insistira em segui-lo, e agora não lhe restava alternativa. Disse que, sendo quem era, não poderia negar o pedido de alguém com o coração tão despedaçado. Enquanto ela dormia recostada em seu peito,
Ele dirigia com atenção redobrada, mantendo o olhar fixo na estrada. O carro seguia em alta velocidade pela madrugada, e ao seu lado, o anjinho vermelho permanecia adormecido, serena, sem imaginar para onde realmente estava sendo levada. Depois de ouvir todas aquelas coisas detalhadas, Angelina parecia ter recuperado grande parte de suas memórias. Estava visivelmente arrependida, ciente de que o álcool não trazia nada além de dor de cabeça. Angelina, além de trabalhar muito, tinha a autoestima extremamente baixa. Achava-se uma mulher pouco interessante, nem bonita, nem suave ou delicada como as outras. Mesmo assim, aquele homem a observava de um jeito diferente, como se estivesse tramando algo. O comportamento dele despertava nela a sensação de que havia um motivo oculto por trás de tudo. Sem rodeios, foi direto ao assunto, encarando-o e perguntando o que ele realmente queria. Quase perguntou quanto ele queria para deixá-la ir embora, mas as palavras morreram antes de sair por completo. Nem fazia sentido pensar algo assim, estando naquela casa repleta de luxo e coisas caras. Apertou os lábios, envergonhada pelo pensamento. Olhou em volta, observando tudo, do teto com um lustre reluzente aos móveis enormes e caros que pareciam pertencer a outro mundo. Era difícil não se sentir deslocada ali, afinal, ela não passava de uma peça quebrada, usada e descartada. Enquanto refletia, continuava a encará-lo. Ele parecia ter saído há pouco do banho. Gotas de água escorriam pelos cabelos molhados, descendo pelo corpo definido. Mesmo assim, Angelina notava, envergonhada, que ele ainda tinha as marcas deixadas por ela. Não sabia o que estava pensando quando o mordeu, mas agora via claramente os hematomas no pescoço daquele homem absurdamente atraente. Ela já havia conhecido muitos aristocratas, mas nenhum como ele. A presença dele era forte, imponente, quase sufocante. Não era alguém fingindo ser rico, ele era algo além disso. Apenas não sabia exatamente o quê. Decidiu perguntar. Queria saber quem ele era e o que queria com ela. Ele respondeu com um leve sorriso que era aquele a quem ela procurava a noite toda, enquanto bebia sozinha, melancólica, chorando pela própria vida. Angelina ficou irritada. Não tinha paciência para brincadeiras. Quem lhe achava que era para falar com aquele tom enigmático? Exigiu que contasse logo a verdade. Mas o homem parecia se divertir com a impaciência dela. Alto, atraente e confiante, bebia mais um gole de vinho enquanto dizia que era uma pena se ela não tivesse tempo para ouvi-lo. Afinal, parecia não querer saber quem ele realmente era. Angelina achava estranho. Não se irritava com ela, mesmo com sua forma brusca de falar. A maioria das pessoas que conhecia antes não suportava ficar perto dela por mais de 5 minutos. O que a confundia era o motivo pelo qual ele parecia tão interessado nela. Já tinha deixado claro que não era atraente, muito menos influente, e ele sabia disso. Afinal, ela mesma havia contado toda a sua vida entre copos de bebida. Observava-o atentamente, tentando captar qualquer pista. Ele, por sua vez, parecia prolongar a conversa de propósito, como se quisesse testá-la. Notando o olhar fixo dela nas gotas de água que escorriam do cabelo até o peito, ele perguntou se ela estava bem. E então, com um sorriso que misturava ironia e charme, respondeu à própria pergunta. Eu sou o próprio diabo. O silêncio que se seguiu foi quase sufocante. Angelina apenas o encarou, tentando entender se havia ouvido direito. Ele, por outro lado, a observava atentamente, curioso para saber se seria desprezado ou aceito. Ela, por um instante, o imaginou deitado, com um robe preto entreaberto. Um diabo tão belo que beirava o impossível. A imagem o tornava ainda mais confuso em sua mente, especialmente quando ela o imaginava com chifres, o que a deixava ainda mais desconcertada. Mas voltando à realidade, sua raiva cresceu.
Achava que ele estava zombando dela com aquelas brincadeiras ridículas. E enquanto ela cerrava os dentes de irritação, ele apenas sorvia calmamente o vinho de sua taça cara. O olhar dele deixava claro que não se importava com o que ela pensava. Até parecia gostar da forma como era observado por ela. Angelina tentava manter a compostura. Mesmo assim, era difícil conversar enquanto encarava aquele corpo parcialmente exposto, as gotas de água descendo pelos músculos e o vinho tingindo os lábios dele. Era impossível não notar o quanto ele era elegante e sensual. Por mais que tentasse pensar racionalmente, sua mente se perdia. Um homem assim, tão atraente e enigmático, só podia ser perigoso. Ela sabia disso. Algo nele era intensamente errado. Enquanto estava presa nesses pensamentos, ele aproximou-se e encostou o dedo em sua testa, rindo baixo. Essa linha que você faz quando franze a testa vai ficar aí para sempre, disse, pressionando levemente o local. Angelina fez uma expressão emburrada e o gesto dele apenas a deixou mais constrangida. As gotas do cabelo dele continuavam a cair, algumas atingindo seu rosto. Mesmo assim, manteve-se firme. Disse que a culpa daquele franzido era dele, por não levá-la a sério. Ele respondeu com calma. Eu estou levando a sério, sim. Você só precisa abrir um pouco a mente para entender o que eu estou dizendo. Ela cruzou os braços irritada. É impossível te levar a sério quando você fala que é o diabo. Ele riu de leve, sem nem negar nem confirmar. Angelina já não estava mais bêbada e falava com toda a convicção. Disse que se ele não fosse fazer nada de útil, que ao menos a deixasse ir embora. Percebendo que seria difícil convencê-la, ele apenas assentiu, deu um pequeno gole no vinho, ponderou por um instante e finalmente disse o que ela mais queria ouvir. Estendeu a mão, fitando-a com um olhar penetrante. Muito bem. Meu nome é Gage. Gage Acheron. Com aquela informação, passou a imaginar onde poderia ter ouvido aquele nome, pois não lhe soava completamente estranho. Ponderou se deveria ou não segurar a mão dele, e então decidiu que não faria mal apresentar-se formalmente. Assim que as mãos se uniram, entrou em modo automático, pronta para iniciar uma negociação. No entanto, ao perceber que estava agindo como uma máquina, sentiu raiva e mordeu os lábios com força. Lembrou-se da figura do avô, aquele velho maldito que a treinara como se fosse um robô. Agora, com os punhos cerrados e o corpo tremendo, sentia ódio. Não queria mais ser um brinquedo manipulado. Ainda assim, manteria o foco e concluiria a negociação, a primeira feita por vontade própria. Endireitou o corpo e, com firmeza, iniciou. Chamou-o de Sr. Acheron. Com um olhar penetrante e direta, afirmou estar profundamente arrependida do que havia feito, alegando ter sido completamente dominada pelo álcool. Porém, ao encará-lo, as lembranças daquela noite vieram à tona, as marcas que deixara no pescoço dele. Mordeu novamente os lábios, agora corada. Mal podia acreditar nas próprias ações. Precisava recompor-se, deixar a vergonha de lado e continuar o que havia começado. Enquanto isso, ele a observava de cima a baixo, absolutamente confiante. Por dentro, ela quase surtava. Jamais havia passado por algo tão embaraçoso, nem mesmo na juventude. Mas o passado já estava feito, o importante era resolver o presente. Disse que ele não parecia alguém que precisasse de dinheiro, mas que esse era o único meio de compensar o transtorno causado. Enquanto falava, ele girava lentamente a taça de vinho, apreciando o aroma e o sabor. Gage parecia prestes a dizer algo. O pescoço ainda exibia os hematomas, resultado das atitudes impetuosas de Angelina na noite anterior. Com um tom sereno, comentou que seria problemático se ela apenas fugisse sem ressarcir a vítima. Disse ainda que, já que era a vítima, deveria ter o direito de escolher a compensação que desejasse. As palavras o deixaram indignada. Como ele podia considerar ruim ter sido atacado por uma ruiva embriagada e emocionalmente abalada?
fixou-o com seus grandes olhos azuis, pronta para responder à altura. Mesmo assim, ainda se distraía com as gotas de água que escorriam do cabelo dele e com o fato de negociar com um homem tão atraente e parcialmente vestido. Era uma situação, no mínimo, inusitada. Determinada, tentou retomar o controle e o chamou novamente de Sr. Acheron, mas ele a interrompeu pedindo que o chamasse apenas de Gage. Para ela, isso pouco importava. Tudo o que desejava era concluir aquela bendita negociação. Ele parecia se divertir com a atitude dela. Disse que não pediria muito, queria apenas que permanecesse ali até que as marcas e hematomas desaparecessem. Angelina franziu o senho sem entender direito o que aquilo significava. Aquilo não fazia o menor sentido. Foi nesse momento que concluiu que ele só podia ser louco. Pedir algo tão absurdo só poderia vir de alguém sem o menor juízo. Continuou com uma expressão confusa, sem entender completamente a proposta. A princípio, pensou que as marcas de mordida e os hematomas levariam no máximo de 7 a 10 dias para desaparecer naturalmente. Pelo pouco que sabia, se deixasse o corpo se recuperar por conta própria, seria esse o tempo. No entanto, conhecendo aquele homem, imaginou que ele prolongaria a situação por 2 semanas inteiras, 14 dias. Acreditava que aquele seria o seu momento de brilhar, de mostrar que era uma verdadeira ninja das negociações. Com isso em mente, estreitou o olhar, desconfiada de que ele estivesse apenas zombando dela. Talvez fosse apenas uma brincadeira de mau gosto e ela, tola, estivesse prestes a cair nela. Esperou que ele soltasse uma gargalhada, revelando que tudo não passava de uma piada. Mas o riso nunca veio. Pelo contrário, ele a observava fixamente, sério, mostrando que não estava para brincadeiras. As gotas de água que ainda escorriam do cabelo dele a incomodavam, mas um pouco menos do que antes. Ele continuava a encará-la, aguardando uma resposta enquanto ela mantinha a esperança de que, a qualquer momento, ele risse e encerrasse aquele jogo estranho. Mas ao notar a firmeza em seu olhar, percebeu que ele falava sério. Realmente queria que ela permanecesse ali como uma forma de punição pelos hematomas deixados em seu pescoço. As expressões de Angelina mudavam a todo instante. Agora, pensativa e calculista, tentava encontrar uma resposta adequada. Não podia dar uma resposta precipitada. Começou então a imaginar que ele talvez tivesse intenções mais ousadas, que desejasse que ela ficasse ali para concluir o que havia começado dentro do carro. A mente logo criou uma cena em que ele era o dominador, e ela, a presa indefesa, facilmente controlada por aquele corpo imponente. Ele notou o semblante dela se alterar, a irritação crescendo a cada pensamento que lhe passava pela cabeça. Percebendo o rumo das ideias, suspirou e levou a mão à testa, pronto para explicar que nada daquilo era o que ela estava imaginando. Achava que ela estava se deixando levar por pensamentos indevidos, sem motivo algum, mas acrescentou que, caso realmente desejasse levar tais ideias adiante, deveria ao menos pedir a ele. Deixou claro que, se pensava que ele precisava de alguém para servi-lo na cama, estava completamente enganada. Não era comum ouvir esse tipo de resposta. Angelina, que geralmente confiava no próprio julgamento, agora se via desestabilizada. O sentimento era novo e ela não sabia bem como lidar com aquilo. Ainda assim, sentiu certo alívio. Por mais belo que fosse, não tinha qualquer intenção de se tornar concubina de ninguém. Aos poucos, começou a entender o verdadeiro motivo. Na realidade, ele apenas queria que permanecesse ali até que as marcas que deixara em seu pescoço desaparecessem por completo. Gage confirmou. Era exatamente isso. Explicou que, além de tudo, precisava de companhia. Embora fosse difícil acreditar que um homem tão bonito pudesse se sentir solitário, ele parecia sincero. Disse que sua empregada havia se despedido e que ainda não encontrara uma substituta. Por isso, sugeria que Angelina ficasse ali por um tempo, fazendo-lhe companhia como forma de compensação. A ideia de ser acompanhante o desagradava, mas a de ser empregada o desanimava ainda mais. Sua mente virou um turbilhão.
Por mais que pensasse, não conseguia chegar a uma conclusão clara sobre as intenções dele. Gage perguntou então se ela tinha mais alguma dúvida, se estava satisfeita com as condições propostas. Então, provocador, insinuou que talvez preferisse ir para a cama com ele a ser apenas sua acompanhante. Angelina não precisou responder. O rubor intenso e o olhar inflamado deixaram evidente o que sentia. A mistura de vergonha e raiva era resposta suficiente. Por isso, ele levantou um leve sorriso de canto, demonstrando certa satisfação com a resposta precipitada dela. Angelina havia concordado, mas no fundo, sentia-se como se aquele diabo astuto estivesse a sabotando desde o início. Ainda assim, não tinha escolha. Dentro daquela imensa casa, não havia mais ninguém além dele. Imaginou que talvez ele fosse o tipo solitário, já que não vira ninguém ali até o momento. Com esse pensamento, tentou relaxar. Achava que não valeria a pena se estressar com algo tão trivial. Se deixasse as coisas fluírem, talvez tudo acabasse dando certo em algum momento. Gage, satisfeito por ter vencido a negociação, levantou a mão para acariciar as madeixas ruivas dela. Angelina, sem reagir, levantou o olhar para cima, permitindo o toque, como uma criatura dócil. Mas quando ouviu dele o elogio de boa garota, sentiu-se verdadeiramente incomodada, como se estivesse sendo tratada como uma pequena cadela obediente. Irritada, pediu que não a tocasse. O acordo, afinal, era apenas para acompanhá-lo, sem incluir toques ou intimidades. Ele, porém, manteve a seriedade. Afirmou que a partir daquele momento ela não tinha permissão para deixar a casa até que as marcas em seu pescoço, deixadas por ela sem consentimento, desaparecessem por completo. Angelina observou enquanto ele balançava a cabeça, indicando que o seguisse. Sem alternativa, começou a acompanhá-lo, refletindo sobre a confusão em que havia se metido. No fundo, atribuía tudo à própria má sorte, que ultimamente parecia persegui-la a cada passo, fazendo-a tropeçar sempre nas pessoas mais improváveis. Enquanto ela caminhava pensativa, ele se sentou e passou a girar a taça entre os dedos, apreciando o aroma e o sabor do vinho. Dentro dela, o pequeno diabinho interior começou a se manifestar, dizendo que não era tão ruim assim ficar presa em um lugar luxuoso com um homem daquele porte. A voz interna ia além, insinuando que poderia aproveitar momentos intensos e prazerosos com aquele corpo perfeitamente esculpido. O diabinho ainda sussurrava que ela não precisaria mais sair para beber e procurar outro homem, pois já havia encontrado um exemplar perfeito. Mas o lado racional rapidamente interferiu, lembrando que aquele homem, por mais atraente e rico que fosse, era um completo desconhecido. Talvez só quisesse uma assistente pessoal. A parte sombria, porém, insistia em provocá-la, lamentando que ela provavelmente desperdiçaria a chance de ter alguns momentos quentes com alguém tão irresistível. Felizmente, seu bom senso começou a se impor. Angelina sempre pensava com clareza quando estava sóbria, e foi isso que a fez afastar aquelas ideias indevidas. Os pensamentos desviaram para algo mais melancólico. Lembrou-se da própria baixa autoestima, dos olhos azuis que costumava esconder atrás dos óculos e dos cabelos naturalmente bonitos, mas que raramente eram bem cuidados. Ao levantar o olhar, percebeu que ele ainda a observava com atenção. Pouco depois, Gage a chamou para mais perto. Mesmo assim, ela levantou uma questão importante. Disse que seria melhor voltar para casa primeiro, pois não tinha roupas nem pertences pessoais ali. Ele, contudo, achava aquilo desnecessário. Disse que, estando ali, não precisaria se preocupar com tais coisas. Afinal, se estava no inferno, não haveria necessidade de bagagens terrenas. Angelina, obviamente, ainda não acreditava inteiramente nessa história de estar no inferno, mas se calou. Gage colocou a taça de vinho sobre a mesa, pegou o celular e começou a fazer uma ligação. Ela observava confusa, imaginando como ele poderia saber o tipo de roupa que ela usava, e pior ainda, o tamanho exato. Mesmo assim, ele continuou ao telefone, conversando com alguém e descrevendo o tamanho ideal e o tipo de roupa que ela provavelmente gostaria de usar.
Enquanto isso, Angelina mantinha uma expressão de total desaprovação. Achava estranho um homem saber tanto sobre o corpo feminino, principalmente sobre o dela. Ela o observou com desconfiança, mas ele apenas respondeu que não havia motivo para aquele olhar. Disse que, como a negociação estava encerrada e ela não poderia deixar o local, era melhor que tivesse roupas adequadas para permanecer ali. Acrescentou com ironia que, a menos que planejasse andar nua pela casa, não iria impedi-la. Poderia ficar à vontade se fosse essa a intenção. Mas, se não fosse o caso, sugeria que voltasse para o quarto e tomasse um banho. Apenas fez um leve gesto com a mão, pedindo que ela fosse rápida, já que o cheiro de álcool e suor da noite anterior ainda permanecia perceptível. Diante daquilo, seu diabinho interior logo se manifestou, lembrando que era óbvio que ela estava com mau cheiro. Havia bebido demais, suado e até vomitado. Angelina preferiu não discutir. Já estava envergonhada o suficiente. E decidiu que, se estava presa ali, pelo menos ficaria cheirosa. De volta ao quarto, entrou no chuveiro e deixou a água cair sobre o corpo. Sentia-se melhor a cada instante, como se estivesse lavando não apenas a sujeira, mas também o peso de tudo o que havia acontecido. Quando terminou, enrolou-se no roupão e começou a enxugar os cabelos. Foi então que notou algo sobre a cama. Um conjunto de roupas delicadas, macias e surpreendentemente fofas. Era um pijama com estampa de ossinhos e patinhos, algo que ela nunca teria comprado, mas que achou adorável à primeira vista. Ao lado havia roupas íntimas perfeitamente dobradas, e por incrível que pareça, todas no tamanho exato. Vesti-las foi quase reconfortante. Sentiu-se aconchegada, como se aquele quarto, por um breve momento, não fosse uma prisão. Caminhou pelo corredor, decidida a conversar novamente com Gage. Precisava convencê-lo a deixá-la sair dali o quanto antes. Ao se aproximar, notou que ele estava vestido, um verdadeiro milagre. Seu corpo, no entanto, permanecia uma distração perigosa. Cada movimento parecia calculado, e o tecido leve da roupa apenas acentuava a perfeição das formas. Sabia que ele tinha plena consciência disso. O cabelo ainda úmido caía propositalmente sobre o rosto, e o ar casual o tornava ainda mais irresistível. Angelina resolveu deixá-lo iniciar a conversa daquela vez, acreditando que isso poderia tornar a negociação mais fluida. Esperou em silêncio, mas ele nada disse. O silêncio se prolongou até que, de repente, o estômago dela roncou alto, denunciando que ainda não havia comido nada. Sentiu o rosto corar de vergonha, enquanto ele se abaixava, parecendo pegar algo do chão. Os movimentos dele eram observados com atenção, quase hipnótica, até que ela se surpreendeu ao perceber o que realmente fazia. Gage segurava seu pé descalço e, com delicadeza, calçava uma pantufa felpuda. Angelina ficou imóvel, incrédula. As pantufas combinavam perfeitamente com o pijama, e ela nunca imaginara que alguém como ele se preocuparia com um detalhe tão simples. O gesto a desarmou completamente, ainda mais quando ele, após calçar o primeiro pé, pediu que colocasse a outra sozinha, num tom calmo e natural, como se aquele cuidado fosse algo trivial. Ela o observou de cima a baixo, sem saber o que pensar. Não era possível que alguém tão enigmático, arrogante e poderoso pudesse ao mesmo tempo ser tão gentil. Por mais que ela olhasse para ele, ainda ajoelhada à sua frente, não conseguia acreditar no que estava vendo. Achava estranho. Primeiro ele queria que ela fosse a substituta da empregada e agora estava ali, calçando suas pantufas com toda a calma do mundo. Percebendo que Angelina não parava de encará-lo, o belo homem resolveu perguntar se havia algo de errado. Ela ficou constrangida, notando que o observava há tempo demais.
Tentou se corrigir rapidamente, dizendo que não havia nada de errado, embora achasse que ele parecia estar encenando um interminável teatro. Ainda assim, observando-o de cima a baixo, não havia muito o que pudesse fazer. Não tinha tempo para refletir sobre os motivos dele, precisava apenas se concentrar em como se manter segura e encontrar uma forma de sair dali. Respirou fundo, tentando se acalmar ao máximo e evitar distrações causadas por aquele corpo absurdamente perfeito. Logo depois, ele pediu que o acompanhasse. Disse que iria levá-la a outro lugar. A curiosidade dela despertou imediatamente. Queria saber para onde ele a guiava daquela vez, mas de início preferiu não perguntar. Estava focada em encontrar o momento certo para conversar com ele e tentar convencê-lo a deixá-la ir embora. Pelo ambiente, percebeu que estavam indo em direção à cozinha. Talvez ele quisesse que ela começasse logo a fazer os serviços domésticos. E foi então que uma ideia surgiu em sua cabeça. Talvez essa fosse a sua chance. Se cozinhasse, poderia impressioná-lo. Ou quem sabe usar isso a seu favor para convencê-lo a libertá-la. Mas seu diabinho interior logo a lembrou de um pequeno detalhe. Ela não sabia cozinhar. Ainda assim, Angelina começou a formular um plano. Se ele queria que ela cozinhasse, então que provasse da obra-prima dela. Assim que experimentasse sua péssima comida, certamente a dispensaria, e ela poderia ir embora em paz. Convencida de que o plano era infalível, seguiu confiante atrás dele. Seu olhar até brilhou por um instante e ela arregaçou as mangas do pijama, pronta para colocar a ideia em prática. Mas toda a empolgação desapareceu quando o homem bonito puxou uma cadeira para ela e, olhando diretamente em seus olhos, pediu que se sentasse. Mais uma vez, Angelina foi pega de surpresa. Ficou parada por um instante, confusa, com aquela expressão meio desnorteada que ele já começava a reconhecer. Quando fazia aquelas caretas, parecia que não tinha um raciocínio muito rápido, às vezes parecia boba ou ingênua de tanto que se perdia em seus pensamentos. Ele repetiu o pedido, achando que talvez ela não tivesse ouvido ou entendido da primeira vez. Meio contrariada, ela se sentou. Não fazia ideia do que estava acontecendo, mas decidiu seguir o curso natural dos acontecimentos, como uma folha levada pela correnteza. Enquanto isso, Angelina pensava que ele provavelmente iria mandá-la cozinhar, só assim poderia colocar em ação o seu plano. Mas em vez disso, o homem deslumbrante simplesmente começou a procurar os ingredientes, parecendo que ele mesmo iria preparar a refeição. Ela observava cada movimento, até mesmo quando ele separava os legumes e começava a fatiar, parecendo irresistivelmente belo. Totalmente constrangida, pediu para ajudá-lo e se levantou da cadeira. No entanto, Gage pediu que ela simplesmente se sentasse de novo. Devia apenas observar, pois notava que ela não tinha nenhum talento nato para a cozinha. Angelina ficou sem palavras. Sabia que ele estava certo e sentiu um frio na espinha ao perceber que apenas de observá-la, ele parecia conhecer os reais talentos dela. Era estranho até mesmo quando ele serviu a água para ela. Por um instante, pensou que deveria estar fazendo os serviços domésticos, já que em sua mente ele a via como uma empregada temporária. Era ainda mais incômodo vê-lo cozinhar, passar tanto tempo naquela postura e permanecer tão imponente diante das panelas. Ele parecia um verdadeiro chefe de cozinha, belo, rico e ao mesmo tempo completamente autoritário em cada gesto. Naquele momento, Angelina levou a mão ao rosto e ajustou os óculos, pensando que cada tentativa de aplicar um plano novo só resultava em mais constrangimento. Ele estava sempre 2 jogadas à frente dela. Enquanto isso, seu diabinho interior murmurava em sua mente, alertando sobre como aquele homem era infinitamente suspeito. Não podia existir alguém com tantos atributos. Talvez ele colocasse algo estranho na comida. O pequeno ser lembrava Angelina de como o Gage se ajoelhou para calçar suas pantufas. Agora, ela não tinha escolha. Precisava se sentar, provar a comida e torcer para que nada estivesse contaminado. A cada pensamento, seu diabinho acrescentava novas possibilidades. Quem sabe ele tivesse colocado um alucinógeno? Ou talvez fosse um mago ou feiticeiro tentando seduzi-la?
Mas é claro que Angelina não era boba. Observava cada detalhe daquele homem e sabia que havia algo suspeito. Todos os seus sentidos gritavam que ela deveria sair dali o mais rápido possível. Apesar disso, naquele momento, estava completamente sem ação, com as mãos atadas e sem alternativas. Angelina pensava em todas essas possibilidades quando o cheiro da comida aguçou suas narinas. Seus olhos brilharam ao ver o prato perfeitamente preparado e ela começou a salivar como um cachorrinho. Agora, seu plano de nem provar a comida ou só fingir comer e colocar defeito tinha ido por água abaixo. Gage sentou-se, olhou para ela e pediu que comesse, dizendo que aquela refeição era ótima para curar a ressaca. Não havia nada que ela pudesse fazer. Estava realmente de ressaca depois de tanto álcool e a comida, preparada bem diante dos seus olhos, estava bela e cheirosa. Ela olhou tanto que ele percebeu e perguntou por que a observava com tanto cuidado, como se estivesse tentando montar um quebra-cabeças. Depois comentou que se ela tivesse prestado atenção, veria que ele não teve tempo de colocar nada estranho na comida. Mais uma vez, Angelina se sentiu completamente envergonhada. Sabia que ele não havia colocado nada, e agora precisava comer. Seria indelicado recusar e arriscado se fingisse não gostar. Pensou em aplicar o plano inicial, provar apenas um pouco e colocar defeito. No entanto, estava delicioso. Ela decidiu comer mais um pouco. Gage, notando que ela comia com tanta ganância, perguntou se estava bom. Ela ficou chocada. Deveria dizer que estava ruim, mas a expressão facial dela entregou tudo de primeira. Sem outra alternativa, teve que admitir que estava delicioso. Ele encheu os olhos ao vê-la comer. Agora a Ruja precisava elaborar um novo plano. O antigo já não funcionava. Ela tinha sido conquistada como um gatinho selvagem diante de um prato de sopa. Ele observava cada movimento que ela fazia, assim como ela o observou cozinhar. Apesar de estar envergonhada, Angelina tinha fome e a comida era inegavelmente boa, então não fez questão de esconder isso. Ele colocou ao lado dela algumas torradas que havia preparado, dizendo que seriam um bom acompanhamento para a sopa. A cada gentileza dele, ela ficava ainda mais constrangida. Pensava que um homem estranho estava dando mais atenção do que jamais recebeu na vida. Esses gestos estranhos a deixavam cada vez mais desconcertada. Enquanto comia, Angelina sentiu-se quase como se estivesse num conto. Ele, uma espécie de bruxo, e ela, uma Mariazinha, prestes a ser colocada no forno e servida no jantar.